Queridos irmãos, graça e paz. Hoje, 18 de julho de 2021, estamos chegando novamente, para o culto ao Senhor, culto no canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba, levando a palavra de Deus, aqueles irmãos da nossa igreja e também, de repente, aí você que ainda não tem possibilidade, de ir a um culto presencial. Nós continuamos com esse trabalho. E hoje, conosco o pastor Antônio, da Igreja Congregacional do Valentina, ali em João Pessoa, nosso amigo, um jovem pastor, uma bênção, aquele pastor ali naquela igreja. Então ele estará trazendo a palavra de Deus hoje ao nosso coração. Convido você aí na sua casa, no seu trabalho, na sua viagem, onde você estiver, assistindo esse culto, a abrir a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Por quê? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Esse capítulo é muito maravilhoso, Às vezes a gente conhece só o versículo 4, Mas está dentro aí desse contexto de uma ação de Deus ali na vida do seu povo. E o versículo 4 deixa bem claro para mim e para você que o nosso Deus é único, é o totalmente outro. É o Deus inigualável, que trabalha por aquele que nele espera. Confiemos nele, em nome do Senhor Jesus. Medite na palavra de Deus e daqui a pouco, vamos ouvir a mensagem desta palavra ao nosso coração. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus
forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse momento, né, para essa parte muito especial do culto, que é o momento de oração, né? Não é um mero rito, não é uma religiosidade, não. É um momento que eu e você, juntos a cada domingo, podemos conversar com o nosso Deus, com esse Deus, né, inigualável, com esse Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, junte-se a mim nesse momento e vamos juntos, mediante Jesus, né? É o único mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus. Não sou eu que estarei levando você à presença de Deus. É Jesus que nos leva até a presença do Pai. Deus amado, te agradecemos por mais uma semana que se findou, por mais uma semana que se iniciou. Obrigado por mais uma vez podermos estar chegando na casa das pessoas, onde elas estiverem, para trazer a tua santa palavra. Abençoa, meu Deus, esta semana. Abençoa o teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão enlutados. Que o Senhor possa trazer o conforto, que o Senhor possa trazer a paz. Estende a mão sobre essa nova semana. Conduz a tua igreja, conduz as famílias. Aquele que está conosco nesta hora, que o Senhor renove suas forças, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho. Ó Deus amado, sem ti nada podemos fazer. Continua abençoando este culto. Usa teu servo que vai trazer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Vamos firmes, né? Mais uma semana aí. No nome de Jesus Cristo. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, só a luz em mim brilhou, só a glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sou.
Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É mais uma vez um prazer estarmos aqui para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E dessa vez nós vamos meditar um pouco no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Inicialmente vamos fazer essa leitura, mas se você puder, você deixa sua Bíblia aberta para podermos acompanhar aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra e te pedimos, Pai, que ela possa realmente nos ajudar a entendermos aquilo que o Senhor faz, que o Senhor fez, que o Senhor continuará a fazer na vida daqueles que têm um encontro contigo. Eu venho te pedir isso, Senhor. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei como tema dessa reflexão o Deus que muda histórias, baseado na vida desse homem que lemos aqui esse texto, a vida do apóstolo Paulo. Quando a gente fala de Deus que muda histórias, a gente fala em mudanças, e mudança é um tema, às vezes, um pouco controverso nos dias de hoje, por dois motivos, no mínimo. Primeiro, porque muita gente deseja mudar coisas na sua vida. Isso é verdade. Eu mesmo tento, em várias áreas, ter mudanças. E outra informação importante é que muita gente não só deseja mudar, mas elas afirmam que já mudaram. E isso às vezes é curioso porque geralmente as mudanças que vão acontecer ou não na nossa vida, elas são, na maioria das vezes, percebidas por nós, mas muitas vezes não são percebidas pelas outras pessoas. Por quê? No mínimo é porque mudanças reais, elas precisam ter um parâmetro bem definido para nós afirmarmos realmente que essas mudanças aconteceram ou não. Um exemplo que eu queria dar para ilustrar isso são aquelas pessoas que olham para si mesmo e dizem assim, pessoas que querem mudar o seu corpo e fazem um regime, uma dieta, uma atividade física, e elas dizem, olha, eu mudei, eu emagreci. Outras pessoas de fora vão olhar para ela e vão dizer assim, mas como? Eu não percebi. E quando de fato a pessoa vai para o parâmetro correto para saber se emagreceu ou não, que é a balança, ela percebe que ela perdeu apenas 1 quilo. Mas para a pessoa que perdeu, ela acha que foram muitos quilos. Para quem está de fora, acha que não foi nada, quando na verdade foi apenas 1. Outras pessoas também, que elas afirmam que mudaram a forma bruta de falar com outros. Olham para os outros e dizem assim, você já percebeu como eu mudei a minha forma de falar? Mas deixa eu perguntar à esposa dessa pessoa dentro de casa. Talvez o parâmetro mude um pouco de figura. Então, irmãos, para nós falarmos de mudança, primeiro nós temos que entender quando nós estamos falando da mudança verdadeira, aquela mudança que transforma a vida de alguém. E quando nós estamos falando do Deus que muda histórias, que tipo de mudança é essa? Mudança na Bíblia geralmente é um conceito que nós podemos associar a uma palavra grega bem conhecida no meio dos evangélicos chamada metanoia. Metanoia significa arrependimento, conversão ou mesmo mudança de direção. A gente vai ver isso em alguns textos bíblicos. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer o apóstolo, não retarda, Senhor, a tua promessa, como alguns até julgam ela demorada. Pelo contrário, ele diz que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra arrependimento é essa mudança de direção. Lucas capítulo 5, verso 32, o próprio Senhor Jesus, ele olhando para os discípulos, ele diz, olha, não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O conceito de metanoia, essa mudança, não é só essa mudança de direção
que nós achamos que podemos pontuar através de atitudes práticas também. Ela significa principalmente uma mudança de mente, uma mudança interior. Essa mudança na mente é que vai provocar essas mudanças externas na vida das pessoas. Quem sofre essa metanoia na sua vida, essa mudança, não faz somente coisas porque deve dar uma satisfação aos outros, mas ela muda externamente porque ela já mudou dentro de si mesmo. E aí a gente pode até usar um comparativo com algumas pessoas que realizam a chamada cirurgia bariátrica. Eu mesmo conheci, no meu trabalho há alguns anos atrás, um rapaz que ele estava com um peso muito acima. Quando eu cheguei na empresa, ele já era uma pessoa magra, ele já tinha realizado a cirurgia bariátrica, e no convívio com ele, ele me explicou que quando ele realizou a cirurgia, passou pelo período pós-operatório, ele foi ao shopping e ele pensou, pronto, hoje é o dia em que eu vou comer um grande hambúrguer, porque agora eu posso. O que aconteceu foi que quando ele pediu o seu hambúrguer no shopping, começou a comer, depois de 3 mordidas ele começou a vomitar na própria mesa do shopping. E depois ele foi me explicar, Antônio, isso aconteceu porque eu mudei o meu corpo através dos resultados da cirurgia, mas eu não tinha mudado a minha mente. E isso muitas vezes acontece conosco. O apóstolo Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Todos aqui, eu tenho certeza, eu e você, nós queremos provar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas é interessante como Paulo ele vai dizer que essa mudança plena que provoca o resultado da vontade de Deus nas nossas vidas vai passar pela renovação da nossa mente. Então, talvez esse seja o melhor conceito de mudança que nós devemos ter. Uma mudança interior que provoca mudanças exteriores. E o que nós podemos ver nesse texto que lemos sobre o tema da mudança? Porque nós podemos afirmar que a história de Paulo ou Saulo foi mudada através desse tipo de mudança. Será que eu e você, nós provamos já dessa mudança? Eu queria reforçar algumas verdades nesse texto. E para fim de nós alinharmos o que vamos falar aqui, o texto fala de Saulo, que nós vamos ler, e nós conhecemos como Paulo. E o nome Saulo é um nome judaico, e o nome Paulo é o nome latino, que era o que era mais identificado para os gentios. Mas Saulo e Paulo é a mesma coisa. Só para facilitar a nossa compreensão, a gente vai falar aqui sempre no nome Paulo. Então, a primeira verdade que eu queria destacar hoje é que para Deus mudar a história de Paulo, não importava quem ele tinha sido. Não importava quem ele tinha sido. E isso, irmãos, é importante nós entendermos porque nós podemos colocar de maneira bem clara qual é o parâmetro da mudança. Como eu falei lá no início, não é nós temos 130 quilos e nós ficarmos com 129 quilos e já dizermos que mudamos. Não, tem um parâmetro. Veja só quem era a pessoa de Paulo. Paulo, primeiro, ele era um perseguidor. Ele consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 8, verso 1, diz que ele consentia na sua morte. E naquele dia se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Além de Paulo ser perseguidor, ele também assolava a igreja. No mesmo capítulo 8, versículo 3, o texto diz que ele assolava a igreja, e literalmente essa palavra no grego vem de imundície. Era como se Paulo estivesse tentando manchar ali a vida daqueles outros com alguma sujeira. Paulo ele fazia isso, ele assolava a igreja. O versículo 9, o versículo 1 do capítulo 9 que nós lemos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o texto diz que ele ainda, respirando,
ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Paulo era um perseguidor e chegou a viajar cerca de 140 milhas, na nossa linguagem aqui, aproximadamente 220 quilômetros, de Jerusalém para Damasco, para acabar com o cristianismo da igreja primitiva. Sabe que distância é essa? É basicamente a distância de João Pessoa até a cidade de Juazeirinho. Era uma distância considerável. E naquela época não existiam carros, não existiam transportes que chegavam com mais agilidade. Mas Paulo enfrentou mesmo assim essa distância e as dificuldades porque ele queria acabar com a igreja. Ele só parou porque Jesus encontrou ele no meio do caminho. Meus irmãos, para Deus ter mudado a história de Paulo, não importava quem ele tinha sido, esse grande perseguidor que assolava a igreja. E aí eu faço uma pequena aplicação para nós hoje, porque nós devemos ter muito cuidado quando às vezes nós taxamos algumas pessoas de inalcançáveis. Eu sei que existem muitos cristãos que olham para a situação de algum familiar, algum vizinho, um amigo, parente, colega de trabalho e dizem assim, olha, esse aí não tem mais jeito, esse aí já está entregue. Olhando por essa perspectiva, nós limitamos a Deus, nós limitamos o poder transformador de Deus, nós limitamos a metanoia verdadeira, o arrependimento genuíno, a conversão real. Porque o nosso Deus, ele tem todo o poder para realizar mudanças plenas na vida das pessoas, independente de quem elas tenham sido, ou do que elas até mesmo são atualmente. Para Deus, ele ter mudado a história de Paulo, não importava quem ele tinha sido. Eu trabalhei 6 anos em uma empresa pública como terceirizado e no convívio com um dos seus funcionários, uma pessoa excelente, com uma inteligência formidável, uma ótima pessoa. E quando ele descobriu que eu era evangélico, que era cristão, ele chegou a me dizer certa vez assim, que olha, Antônio, eu gosto muito de você, eu admiro você, admiro a sua fé, mas o que eu não gosto dos evangélicos é porque eles são mercantilistas, porque eles pegam alguém que é ladrão e depois que ele diz que se converteu, está tudo bem e Deus perdoou. E eu não creio nisso. Perceba que esse era um pensamento de alguém que não segue a nossa fé. Mas muitas vezes, esse mesmo tipo de pensamento desse meu colega de trabalho também existe dentro da igreja. Pessoas que não acreditam que Deus pode alcançar determinadas pessoas. Mas, para Deus mudar a história de Paulo, não importava quem ele tinha sido. A segunda verdade que nós podemos ver aqui nesse texto é que a mudança que Deus fez na vida de Paulo não impediu que os outros desacreditassem dele. Porque às vezes também isso acontece. Alguém é transformado ou está em transformação realizada pelo próprio Deus, mas não impede isso que outros desacreditem nele. Aqui não é o fato de alguém olhar para o passado da pessoa, mas é o fato de alguém olhar para o presente e ainda assim continuar desacreditando. E nós vemos aqui pelo menos 3 níveis de descrédito, somente nesse texto que Lucas relatou em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver, acompanhe comigo, do versículo 11 ao versículo 14. O primeiro descrédito foi de Ananias, um dos discípulos de Cristo. O texto diz, do 11 ao 14, que o Senhor lhe ordenou a Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12 diz que viu entrar um homem chamado Ananias e lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Veja o que é que diz o versículo 13. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome.
mesmo o Senhor falando para Ananias, dizendo que, olha, eu quero que você vá lá e faça isso, ele disse, Senhor, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que esse homem veio para cá para matar os teus filhos aqui em Jerusalém. Ou seja, mesmo Deus tendo realizado a mudança, às vezes não impede de outras pessoas desacreditarem. O segundo nível de descrédito aqui foram para os judeus não convertidos. Em versículo 21, 23 e 24, nós vamos ver isso, acompanhe comigo. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, que é Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si em tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Interessante que os judeus estavam vendo Paulo pregando agora a Jesus, mas ainda assim não acreditavam que havia tido uma mudança plena na vida dele. E aí a gente pode ver o último nível de descrédito, que foram os próprios discípulos. Versículo 26 e 27 diz que, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, veja o que o texto diz, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse também discípulo. Versículo 27 diz que, mais Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Interessante como Deus realiza mudança na vida de algumas pessoas, mas mesmo assim não impede que essa pessoa tenha um descrédito. E aí eu faço uma segunda aplicação para nós. Como isso também é uma realidade nos nossos dias hoje. É muito triste nós vermos tantas pregações sobre mudança, professamos com a nossa boca que o Senhor pode realizar uma transformação plena, mas quando nós estamos diante de uma situação em que talvez ela possa nos ameaçar, humanamente falando, nós recuamos até no nosso próprio discurso de que Deus ele pode realizar mudança na vida de algumas pessoas. Interessante porque o próprio Paulo, quando ele vai escrever a Filemon, na sua carta, no versículo 11, ele vai falar sobre a vida de um dos escravos ali, dizendo, olha, ele antes te foi inútil no passado, mas atualmente ele te é útil aí na obra do Senhor, a você e a mim. Quando Paulo fala a Filemon, para que recebesse aquele escravo Onésimo. O atualmente que Paulo diz, olha, atualmente ele é útil, é a chave para nós entendermos esse versículo. Significa, Paulo diz, que olha, esse escravo que antes no passado ele te era inútil, atualmente ele é útil, tanto para você, Filemon, quanto também para mim. O que Paulo está querendo dizer é que é muito mais importante o hoje do que aquilo que já passou. Pessoas que convivem com alguém que se converteu, mas às vezes não acreditam que essa pessoa mudou realmente. Essas pessoas elas só olham sempre para o passado e ignoram o presente que aconteceu. Eu tenho tido esse tipo de experiência geralmente no aconselhamento de casais. Quando às vezes chega uma mulher para mim e diz, pastor, mas o meu marido ele mentia muito para mim. Geralmente eu pergunto, mas ele mente hoje, minha irmã? E aí a irmã se cala. Aí alguns dizem assim, olha, mas no passado ele me fez sofrer muito. Mas eu pergunto, ele faz você sofrer muito hoje? A mudança que Deus realizou na vida de Paulo não impediu que os outros desacreditassem nele. Eu e você não podemos estar incluídos no grupo daqueles que desacreditam naquilo que Deus já fez na vida das pessoas. Mas é animador. Nós sabemos que o nosso Deus ele é diferente. Por quê? E aí eu coloco a minha terceira e última verdade. É que a história de Paulo foi mudada porque o encontro dele foi com o próprio Deus.
A história dele foi mudada porque o encontro foi com o próprio Deus. Paulo não teve um encontro com coisas mais superficiais, mensagens de autoajuda, com curandeiros, não. O encontro de Paulo foi com o próprio Deus. Veja o versículo 3 do capítulo 9, o que é que nos diz. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando alguém se encontra com o eterno Deus, não importa quem ele era, não importa o que acham dele depois, se ele se encontrou com a verdadeira luz, haverá mudança verdadeira sim. A metanoia irá fazer com que existam frutos de arrependimento. João Batista diz, Mateus capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, vocês frutos dignos de arrependimento, os frutos vão aparecer. Os profetas no Antigo Testamento também já pregavam sobre essa mudança que Deus iria realizar na vida dos seus filhos. Isaías capítulo 55, verso 7, o profeta diz, olha, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tornem-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, diz que, olha, ainda assim mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O apóstolo Pedro diz em Atos capítulo 3, versículo 19. Paulo também diz em Atos 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, para que eles se arrependam. Esse arrependimento que é fruto de um encontro com Deus, continua existindo até hoje. E por que eu e você vamos desacreditar em que Deus ele continua mudando a história das pessoas? O versículo 19, se você acompanhar comigo, nós vamos ver que depois de Paulo ter se alimentado, ele se sentiu fortalecido. Então, ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava, o versículo 20 diz, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O encontro com o Deus que muda histórias foi tão forte que Paulo não parou de anunciar essa mensagem a outras pessoas. A mensagem verdadeira que Deus realiza sempre vai servir para glorificar o nome dele aqui nessa terra. Versículo 15, a gente vê quando o Senhor disse para Ananias, olha, vai, porque este é, Ananias, para mim, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi Deus quem falou isso para Ananias. Foi o Senhor que disse que ele era um instrumento escolhido para levar o nome dele perante gentios e reis. Irmãos, para Deus mudar a história de Paulo, não importava quem ele tinha sido. E a mudança que ele fez na vida de Paulo não impediu que os outros desacreditassem nele. Mas a história de Paulo foi mudada porque o encontro dele foi com o próprio Deus. E é esse Deus que muda histórias, que continua transformando até hoje. E você e eu? De fato, nós somos participantes dessa mudança plena, que somente através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ao nos alcançar, produz essa metanoia completa da nossa mente que vai mudar de dentro para fora. Que eu e você possamos hoje nos lembrar desta palavra, porque o nosso Deus, ele é o Deus que muda histórias. Queria orar com você nesse momento. Curva sua cabeça. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a vida desta igreja, Senhor.
Abençoa a vida dessa igreja. Eu sei que estamos passando por dias difíceis, por momentos de incertezas. E, às vezes, esses momentos de incertezas, às vezes, produzem dentro do nosso coração dúvidas em várias instâncias, vários níveis, às vezes até nos mostrando para a nossa carnalidade, a nossa humanidade, que existem mudanças que não estão acontecendo na vida de outros, ou mesmo que estão acontecendo e nós não acreditamos que o Senhor continua mudando. Eu venho te pedir nessa hora, Senhor, que o Senhor ajude o nosso coração, para que possamos entender de que o passado de algumas pessoas, ele traz consequências, claro, para o presente, porque o que a gente planta, a gente colhe. Mas quando alguém tem um encontro contigo, Senhor, se de fato houve essa metanoia, essa mudança na mente, de dentro para fora, nós sabemos que podemos provar dos benefícios de uma transformação plena que somente o Senhor pode fazer. Por isso que eu venho te pedir pela tua igreja nessa hora. Muitas vezes, Senhor, nós estamos como aqueles homens aqui no capítulo 9, como Ananias. Muitas vezes nós estamos como os judeus, estamos como alguns discípulos, em que não acreditamos que o Senhor está realizando mudanças, mesmo olhando para o presente, porque os nossos olhos geralmente estão no passado. Nós vamos te pedir perdão por isso, Senhor. Pedimos perdão porque nós sabemos que, de acordo com a tua palavra, o passado de alguém que não te conhece e os pecados que essa pessoa cometeu, eles já foram perdoados pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor. E que nós não possamos desacreditar naquilo que o Senhor já fez, continua fazendo e vai fazer até o dia em que o teu Filho voltará para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos também nessa hora render ao Senhor uma palavra de louvor e gratidão. Porque um dia também o Senhor nos alcançou. Um dia o Senhor mudou a nossa história. E hoje nós estamos aqui, Senhor, frutos desse alcance que somente o Senhor pode dar. Te agradecemos por isso, Senhor. Assim como Paulo, ele rendeu ao Senhor um cântico de louvor na carta aos Romanos, queremos também usar as palavras dele nesse cântico de louvor ao Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Te agradecemos, Senhor. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Continua abençoando, Pai, a tua igreja aí em São José da Mata. Continua abençoando o seu pastor, Senhor, o pastor Helder, a sua esposa, a missionária. Abençoa essa família e que a tua graça, meu Deus, seja manifesta, meu Deus, nesse lugar, para o Senhor continuar transformando histórias de pessoas cada vez mais, no nome santo de Jesus. É assim que nós te oramos. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final, né? Mais um culto realizado pela Igreja Congregacional São José da Mata, aqui em Campina Grande. E queremos desejar a você uma boa semana. A sua família, uma boa semana. Lembrando que domingo estará conosco o pastor Miranda, pastor da Igreja Congregacional Betel, aqui mesmo de Campina Grande. Então, que fique aí com o cântico final e que o Senhor abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus.
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei.